Vai. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, The Revolution Podcast. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Hoje estamos com um tema sensacional. O tema de grande importância: obediência a Deus. Luiz, obediência a Deus. Fale um pouco, Luiz. O que você acha do tema obediência a Deus? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem esteja vendo esse podcast ou ouvindo esse podcast. Mais um episódio novo aí, chegando na área, né? Novinho. Novinho em folha, filho. Hoje nós vamos falar sobre obediência a Deus, cara. Por que devemos obedecer a Deus? Aprender mais um pouquinho sobre isso à luz da palavra, né? A luz da Porque palavra. a gente muitas das vezes quer fazer da forma que a gente quer, sempre do jeito que a gente quer, e muitas das vezes a gente só bate a cara e quebra tudo, né? Porque a gente não obedece a palavra de Deus. Isso é verdade. Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a importância da obediência a Deus? Diga pra mim, qual a importância da obediência a Deus? A importância, pra mim, na verdade, eu acho que a gente tem que aprender a obedecer para não ficar quebrando muita cara, justamente isso. Porque se depender das nossas escolhas, a gente sempre faz só a escolha errada. E aí a gente quebra a cara, cai no chão, depois fala assim: nossa Deus, mas por que acontecendo isso comigo? Por que você deixou acontecer? Mas não, muitas vezes ele já te avisou, ele já te alertou sobre aquilo, por que você não deve fazer, qual que é o caminho que você deve seguir. Mas você, como ser humano, uma pessoa teimosa, gosta de quebrar a cara. E aí depois tá lá no fundo do poço, fica lembrando de Deus. Nossa Deus, mas você deixou eu chegar nesse ponto. Não, ele já tinha te avisado pra você que não era pra você fazer. Só que você desobedeceu. Sim, com toda certeza. Você sabe que um dos fundamentos da palavra de Deus é obediência. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver sempre o fundamento. Fundamento é a base excepcional para que se possa crescer, evoluir, desenvolver qualquer coisa. Tem que ter um tipo de fundamento. Sim. Por que a obediência? Desde o princípio em ordenança a qual Deus deu, o homem tinha que reagir com a fé que lhe foi dada através da criação de Deus. Sim. No caso da natureza, e criando o homem também, a natureza humana, para que ele pudesse obedecer. Ou seja, além de ser uma base importante, obedecer a Deus implica em colocar nossa fé nele. Por que colocar nossa fé nele? Veja bem, Luiz, quando nós abrimos um leque de assuntos, nós temos que ter confiança para obedecer. Sim. Você só obedece uma ordem dada dos pais. Eu já fui num SX aqui, meu parceiro, você viu? Fala, carioca. Você só obedece a ordem direta dos pais quando você tem confiança em quem você está vendo. Sim, eu acho que a base disso mesmo, da obediência, é a confiança. Porque se você não tem confiança, você não vai obedecer. Sim, então, quando com você fala certeza. assim: meu filho, não bota o dedo Na na tomada. tomada, por exemplo, você tem obediência porque você conhece seu pai. Você sabe a voz dele. Voz de autoridade. E de autoridade, sim. Mas você conhece ele. Sim. Porque se você não conhecesse ele e não tivesse a realidade, a clareza de quem que é seu pai, você ia desobedecer. E a maioria das vezes a criança faz isso. Ela gosta de desobedecer. Mesmo sabendo que não pode, ela gosta de ir lá e dar uma temada, né? E botar o dedinho lá. Sim. Depois toma um choque e vem chorando por causa do pai, dizendo que o pai já tinha avisado. Sim, é o termo, abre aspas. Não botou fé no pai. Pô, tu não botou fé aí, o que rolou, minha criança? Depois chora. Mas ué. Olha só pra você ver. Quando nós olhamos para este ponto de vista, igual trouxemos aqui agora, uma explanação muito clara sobre isso. Sim. De que obediência depende de como você conhece a pessoa, o poder e a autoridade que a pessoa tem sobre você. Isso tudo não é só atrativo, mas isso tudo é ensinável, isso tudo aí é adaptável. Sim. Às vezes nós olhamos e falamos assim: poxa, obedecer a alguém, falar com alguém sobre obediência é uma coisa muito séria. Porque se eu falar algo com alguém na rua hoje, pare,
A pessoa precisa olhar e ter uma grande definição. Por que eu estou mandando ela parar? Ela não vai parar porque eu dei uma ordem. Ela não me conhece. A profundidade vem agora. Jesus nos chama para a vida. Sim. Agora, a vida de que ele chama é a vida de obediência. É uma renúncia sempre. Renunciar aos meus desejos, renunciar às minhas práticas, renunciar tudo aquilo que outrora eu tinha como prioridade, como fundamentos para a minha vida. Sim. Eu sempre gostei de olhar Jesus Cristo, por exemplo, Filipenses 2:8. Abre lá em Filipenses 2:8 e vamos entender. Porque ele mesmo foi obediente. Ele é o fundamento de todas as coisas. Sim. Ele é o firme fundamento. Filipenses 2:8, só um minuto que eu vou ler agora para você, meu querido. Olha, está escrito assim: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e entregou-se à obediência até a morte e à morte de cruz. Olha só para você ver. Cristo é o fundamento. Sim. Obedecemos a Ele, que é um dos fundamentos, obediência é um dos fundamentos, porque desde o princípio, em João você vai ver escrito, que Ele existe antes da fundação do mundo. Sim. Se Ele existe antes da fundação do mundo, ou seja, a obediência a Deus, a obediência a Ele, é um fundamento que transforma, ou seja, criou o mundo. Ele foi, olha só, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, a obediência de Jesus Cristo vem antes da fundação do mundo. Nós fazemos reflexo dessa obediência que vem de outrora. Agora, olha só para você ver, aí está escrito desse jeito assim, ó. E sendo obediente até a morte, morte de quê? De cruz. Morte de cruz. Aí eu te pergunto, como é que alguém pode ser obediente para se entregar à morte? Ali ele não está falando que alguém falou assim, nossa, assim, eu vou salvar os outros e eu quero me matar. Não, não. Ele foi obediente a alguém, ao Pai, às ordenanças do Pai. Sim. Ele foi obediente e isso não foi algo assim fácil. Nós sabemos disso. Nunca que obedecer é fácil. Nunca né? que obedecer é verdade, fácil. A obediência, ela vem pela ordem, né? Pela ordem. Você obedecer uma ordem. Então, a gente obedecer uma ordem é muito difícil, porque às vezes a gente quer seguir o nosso próprio eu. E quando você quer seguir o seu próprio eu, você nunca vai parar para obedecer uma ordem. É igual o policial. O policial fala com você, Elias, para. Você vai parar por quê? Eu Porque estou é uma vendo o policial. autoridade. Você Isso. sabe que ele é uma autoridade. Então, assim, a gente sempre tem essa autoridade em cima da gente. A gente tem que obedecer essa autoridade. Só que o desobedecer é gostoso. O desobedecer é bom. É desafiador. Entende? Então, assim, a gente tem muito isso dentro da gente, porque a gente sempre gosta de desobedecer, a gente gosta desse desafio. Sim. Entende? De Entendo. desobediência. Mas olha só para você ver. Se a obediência é um fundamento e a minha fé implica, ou seja, obedecer implica a minha fé em Deus. Olha só para você ver. Obedecer é abrir mão. Sim. Vamos lá. Para que todos entendam. Não tem como obedecer sem abrir mão de algumas coisas na vida. A vida em Cristo é feita de propostas e renúncias. Sim. Toda proposta de Deus é boa e toda renúncia é benéfica e salvadora. Sim. Se você olhar bem, olha só, quando você renuncia às suas vontades, você começa a fazer a vontade do Pai. Sim. Você começa a se entregar verdadeiramente à vontade do Pai. Por quê? Porque isso move alguns conceitos fundamentados na nossa vida. Uma, que nós sabemos de todas as coisas e achamos que estamos certos o tempo todo. Não estamos. Duas, os que sempre estamos tentando fazer é só tentativa. Existe fazer ou não fazer. Sim. Tentativa não existe. Então, a maioria das vezes, a gente deixa de fazer algo bom achando que estamos tentando. Tentar não é fazer. E olha só para você ver que interessante. Para que isso aconteça, isso sempre será necessário conhecer o Senhor e confiar que Ele fez sempre e sempre continuará fazendo algo sobre a nossa vida. Se eu não consigo confiar, Luiz, no Senhor, eu preciso começar a ouvir a sua voz.
A obediência é uma ordenança que mexe muito com a nossa autoestima. Porque uma voz de comando é uma voz que tira toda, mas tira toda e qualquer vontade minha. Quando alguém fala assim, você aí, isso mexe com muitas coisas. Por exemplo, você aí o quê, rapaz? Você está falando comigo? A gente começa a ficar irritado. Quando alguém fala, você não vai, pronto e acabou. Cara, travou. Mexeu com tudo. Agora olha só para você ver. Isso, olha só, abandonar as nossas vontades e obedecer, isso é uma chave. Leia para mim Salmos, capítulo 37, versículo 5, por favor. Só um minuto que eu vou abrir aqui. Salmos, capítulo 37, né? Isso, versículo 5. Entregai o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a chave. Olha só, entregar a seu caminho ao Senhor e tudo ele fará. Isso é uma chave para crescimento, amadurecimento espiritual. Sim. Porque você só pode crescer se você entregar a Cristo. Você pode plantar qualquer semente se não houver um modo de regação contínuo. Se não houver cuidado na terra, se não houver produtos que cuidem, não vai haver crescimento. É verdade. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, você está no processo de crescimento. Sim. Concorda, Luiz? Concordo. E o amadurecimento espiritual vem com o quê? Com a sua verdade. Que verdade é essa? É a verdade que eu sei que está na mão dele e eu vou esquecer dos meus problemas, eu vou esquecer das minhas vontades, porque agora é a vontade do Pai. O fundamento é obedecer. Então pronto, é uma chave completa. Crescimento e amadurecimento espiritual. Concorda comigo, Luiz? Concordo. Eu acho que, na verdade, todas as vezes que a gente tema, Deus, ele deixa, ele não para a gente. Ele vai deixar a gente quebrar a cara. Sim. Por quê? Porque quando você quebrar a cara, você está aprendendo. E você está amadurecendo. Porque quando você quebrar a cara, você vai virar para ele e falar assim, nossa Deus, mas você deixou acontecer. Ele vai falar assim, não, eu não deixei. Você que foi por própria vontade. Eu já tinha te avisado. Eu já tinha te falado, Sim. olha, não vai por ali, não faça isso. E você foi por ali, você quebrou a cara. É igual relacionamento. Muitas vezes você acha, né, que Deus prepara as pessoas. Eu não acredito nisso. Que Deus prepara a outra pessoa para alguém. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus abençoa o relacionamento. Sim. Só que ele une propósitos. Sim. O que é unir propósito? Se você é uma pessoa que tem um chamado de missionário, Deus vai unir uma pessoa com você que vai ser no mesmo chamado. Porque como que você vai ser um missionário que vai ficar em casa e sua esposa vai estar lá na África e você vai estar em casa? Não tem jeito. Entende? Entendo. O propósito ele tem que ser o mesmo. Como que você vai ser um pastor em uma outra cidade, sendo que a sua esposa quer continuar aqui na cidade dos pais dela? Entende? Sim. Então, é união de propósitos. Então, assim, se a pessoa não é uma pessoa que tem um propósito parecido com o seu, que vai ser o mesmo chamado que você, ele vai te avisar, olha meu filho, essa pessoa não é pra você. Não é porque é uma pessoa ruim. Não é uma pessoa que não é porque é uma pessoa, muitas vezes também pode ser. Mas eu tô falando assim, não é por causa disso justamente. Sim. Entende? Entendo. É porque o chamado dela não é o mesmo chamado que o seu chamado. Sim. Entende? O propósito dela não é o mesmo propósito que o seu. Então ele já te avisou, mas você temou com ele e foi lá e casou. Escolheu fazer da forma que você quer. Irmãozinho, segura a bomba aí, vai. Entende? E aí, quando você está casado, você vê que não era o mesmo propósito, não é o mesmo chamado. Entende? Entendo. Você quebrou a cara. Mas ele já tinha te avisado para você, olha, não vai. Não adianta você depois reclamar com ele. Entende? Só que aí é um amadurecimento. É um processo de quê? De você amadurecer dentro daquela relação. Sim. Agora você já está casado. Não era para você ter casado. Sim. Você já está dentro daquela situação. Então você vai ter o quê? Que aprender a colocar o seu chamado dentro do chamado da pessoa. Sim. Entende a situação? Entendo. E o que é colocar? Por exemplo, você é um pastor e ela é uma pessoa missionária. Você vai fazer por exemplo, um trabalho missionário dentro daquela cidade que você mora. Sim. Com aquela igreja que você está. Já não é para outras nações, mas sim já dentro daquela cidade. Sim. Por quê? Porque você temou lá atrás. Entende? E a adaptação então, tem que ser feita. Então assim, é um amadurecimento que você vai ter que ter ali agora.
Sim. São propósitos unidos diferentemente do que você tinha planejado, do que era aquilo para você antes. Então eu dei sim um exemplo para tentar mostrar para vocês como que é esse encaixe. Muitas das vezes a gente tema, a gente gosta de temar, entende? A gente tem que aprender a obedecer. A gente tem que aprender a ouvir o Espírito Santo falar com você e você obedecer, para diminuir, né, as consequências. É isso mesmo. Porque se você não ouvir, cara, você vai só quebrar sua cara. Mas aí vem um termo, olha só pra você ver. Alguém tá no escutando e fala assim, pô, meu irmão, então obedecer é complicado. Sim ou não? Sim. Obedecer é complicado porque, meu amigo, poxa, eu vou deixar minha vida... Nessa vida é fácil. Pois é, ué. Mas aí já vem a pessoa e fala assim, não, mas obedecer, irmão, obedecer é complicado, eu vou largar minha vida, o meu jeito, meus trejeitos. E não dá. Aí vem aquela coisa, mas qual é o benefício da obediência? Entende? Luiz, tem benefício na obediência? Sempre. Então, se tem benefício da obediência, alguém fala assim, tá, eu tô obedecendo, mas eu vou obedecer porque eu fui mandado ou vou obedecer por amor? Qual é mais fácil, Luiz? Obedecer por amor, não porque eu fui mandado. Sim. Mas aí eu vou trazer para você um pouco sobre Pedro. Sim, fala comigo. O que era Pedro? Pedro era um homem que ele era amado por Cristo. Ele era uma pessoa que andava com Cristo, estava do lado de Cristo. Só que ele era muito impulsivo. Sim. Pedrão, tamo junto, viu? Ele era a pessoa que tomava a decisão e fazia. Sim. Ele era dessas pessoas. Só que Cristo, ele veio tentando moldar Pedro, ensinando Pedro que não era sempre na impulsão que você deveria fazer as coisas. E a gente tem que ser dessa forma. Aprender a não fazer as coisas por quê? Por impulsão. Sim. Porque quando você faz uma coisa por impulsão, você quebra a cara. Porque muitas vezes você não parou para pensar e ouvir Deus. Verdade. Então, assim, quando Pedro toma aquela impulsão de cortar a orelha do soldado... soldado do sumo sacerdote. Quando ele toma aquela impulsão de cortar a orelha, sim, ele não parou para pensar qual que era a consequência, o que poderia estar acontecendo. Não, ele apenas foi lá e cortou. Mas Jesus já tinha avisado o quê? Que ele seria o quê? Preso, que ele seria crucificado. Ele já sabia que ele ia passar. E ele já tinha avisado para os discípulos que ele ia passar. Verdade. Entende? Isso é uma obediência. O que é a obediência, então, em Pedro? Era ouvir o que Jesus já tinha falado com eles. Sim. E não agir por impulsão. Sim, é verdade. Entende? Cara, se a gente pega isso para nossa vida e aplica na nossa vida obediência, a gente para e aprende a ser uma pessoa mais calma, mais benigna. Isso. Aquilo que são os frutos do Espírito em nós. Isso. Sabe? Sim. Esse fruto, ele prospera. Então, isso é benefício. O que é benefício? É saber que eu posso obedecer. Lá no final, eu vou ter o benefício de sempre estar no caminho certo. Verdade. De ter o benefício de não estar errado. Daquilo lá no final dar certo. Sabe? Sim. Isso é um benefício. Saber que lá no final eu vou ser capacitado. Eu vou ser amadurecido. Eu vou ter crescido espiritualmente. Sim. Entende? Entendo. Mas volta lá no seu benefício. Sim, não, lógico. Eu tô te ouvindo, tá aprendendo. Parça, aprende aí, meu. Deixa eu falar com você. Mas, por exemplo, a pessoa perguntou, falou assim, não, eu quero o benefício através daquela imposição, essa é a palavra correta, o benefício através da imposição. Quer dizer, a pessoa está querendo obedecer por uma imposição, não, eu vou obedecer porque ele mandou eu obedecer. Não. Isso aí não traz benefício nenhum. Agora, obedecer por amor. Olha só para você ver. Nós vamos ler em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Que eu vou abrir aqui. Sim, mas, em primeiro lugar, a base para que a obediência seja assim, realmente justa tem que ser o amor. Jesus Cristo,
amou o mundo assim como o Pai amou o mundo. Jesus Cristo nos ama. Sim. A obediência dele foi por base de amor. E que diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu quero parar por aqui. Ó. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Olha só para você. O amor faz com que o filho obedeça ao Pai. Somente o amor. Porque o amor tudo crê, tudo suporta. O amor não é maldoso, o amor não é invejoso. O amor retrata, o amor recorre, o amor edifica, o amor limpa. O amor consola, o amor chama a atenção. Mas o amor escuta, o amor ouve. O amor fala com cuidado. Esse é o princípio, amar. Obedecer por amor é isso. É entender que esse amor me faz obedecer não por uma obrigação, não porque eu acho que é certo, porque o meio que eu estou afirma que isso é certo, mas é porque este amor me afirmou antes de qualquer coisa que obedecer é viver uma vida nova, transformadora, uma vida onde que a imposição ela não tem vez, mas aonde o critério amor está, a obediência flui. E o benefício acontece através disso. Veja aí 1 João capítulo 4, versículo 19. 1 João 4, versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, essa base, esse fundamento obediência começa com ele nos amando. Ou seja, nós temos aonde aprender e aonde recorrer. Quer saber como é que ama? Veja o que Cristo fez. Sua obra, a obração de Cristo na crucificação é a consumação de tudo na vida. De tudo na vida do ser humano. Veja primeiro Romanos também, capítulo 5, versículo 8. Espera aí. Romanos 5, 8. Porém Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos em pecado. Olha só para você ver. Ou seja, Deus prova o seu amor. A gente fica assim, como eu sei que Jesus Cristo obedeceu ao Pai e ele me ama? Só a prova desse amor é Cristo vir. Não precisa mais nada. Deus olhar para nós com um olhar de compaixão já prova de que ele ama essa humanidade. Ele sempre nos amará. Agora, vamos lá. No entanto, se queremos a obediência, obedecer, se nós queremos ir por esse caminho com amor, há consequências práticas para isso. Veja bem, algumas dessas longas e sucedidas benevolências ou benefícios. A obediência a Deus nos deixa prudentes e fortes. A obediência a Deus nos deixa prudentes e fortes. Capítulo 7 de Mateus, versículo 24, Luiz, fala o que está escrito lá. Espera aí, Mateus 7, Capítulo 4. 7, versículo 24. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e a pratica será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Obediência a Deus vai te deixar prudente e forte. Olha a comparação. Ele fala assim, ó, aquele que ouve essas minhas palavras Isso. será comparado a uma casa firmada sobre a rocha. Uma casa sobre a rocha não é feito por qualquer um, é por quem entende. Mas só consegue fazer a casa sobre a rocha quem já escutou, alguém que tem experiências anteriores. Jesus Cristo veio para nos mostrar como é a vontade do Pai. Ele mesmo diz, eu vim para fazer a vontade do Pai. A obediência nos deixa prudentes e fortes. Quer ser prudente e forte? Comece a escutar a palavra do Pai para fazer as suas boas construções em bases solidificadas. Agora, a obediência a Deus deixa legado. Romanos 16, 19. Olha o que está escrito em Romanos 16, 19.
Romanos 16, 19. Contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência. Por isso alegro-me sobremaneira, entretanto, quero que sejam sábios em relação a tudo que é bom, mas puro, quanto ao que tem aparência maligna. Sim. Lê no início do versículo de novo. Contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência. Todos têm conhecimento da vossa obediência. Se todos têm conhecimento... Gente, conhecimento é diferente de simplesmente saber. Sim. Eu sei que ele obedece. Eu tenho conhecimento da sua obediência, eu tenho conhecimento da sua prática, eu tenho conhecimento da sua vida, eu tenho conhecimento dos resultados. Um legado é formado por conhecer profundamente. Não é simplesmente olhar e falar assim, eu sei que... Não. É conhecimento, aprofundamento naquilo que é necessário para o ser humano. Nós queremos deixar um legado. A nossa obediência forma isso. Além de formar prudência e fortaleza, ela deixa legado para a nossa vida, Luiz. Sim. O que você acha sobre isso? Vou voltar um pouquinho atrás na questão do amor. Sim. A gente tem que ter uma clareza e revelação do que é amor. Porque a maioria das pessoas, elas pensam que o amor, ele é um sentimento. A maioria das pessoas pensam que amor é paixão. Elas confundem amor com paixão. Sim. Porque as paixões, elas vêm, elas passam, elas vão embora, entende? Entendo. E o amor não. O amor é uma escolha. Mas se você entende o que é amor de Cristo, o que foi o amor de Cristo? O amor de Cristo, cara, foi se entregar. Sim. Não foi por uma pessoa, não foi sofrer apenas. Não, ele sofreu, ele morreu. Cara, no por monte quem de ele criou. Getsemane, ele chorou lágrimas de sangue. O que é chorar lágrimas de sangue? Dentro do estudo que eu fiz, cara, é quando você tá numa adrenalina, você tá tão grande, tão aflito, quando você tá tão aflito, e isso é um fenômeno de verdade mesmo. Sim. Que sai lágrimas da gente, o sangue sai pelos poros da gente, e por isso Cristo, na verdade, chorou sangue, porque Sim. ele estava tão aflito com tudo que ele ia passar, ele sabia a verdade, ele sabia o que ele ia passar, mas ele amou o mundo de tal maneira, cara, a gente não consegue mencionar esse amor, Nem dimensionar ele. a gente não consegue, sabe? Então, assim, a gente tem que ter essa revelação do que é o amor, do que foi o amor de Cristo, pra gente saber o como amar e o que amar. É verdade, sim. Quando a gente tem essa realidade, quando a gente tem essa revelação dentro da gente do que é o amor, a gente começa a obedecer. E obedecer pelo quê? Pelo amor. Isso é verdade. Porque eu escolhi amar a Cristo, porque eu escolhi amar a forma que ele me amou, Sim. entende? Quando Jesus pergunta para... Se era para Pedro ou era para João? Se o amor dele era filéu ou era ágape? Sim, sei. Ele pergunta, qual que é o seu amor por mim? É Sim, filéu ou é ágape? O filéu é o amor que é como irmão. Sim. É como eu te amo. Sim. Eu te amo como irmão. Mas o amor ágape é um amor que é superior. Sim. É o amor que Jesus fez lá na cruz, quando ele se entregou. Sim. E quando ele pergunta para... Acho que era Pedro mesmo. Pedro. Isso mesmo, para Pedro. Ele pergunta, Pedro, qual que é o seu amor por mim? Ele fala, meu amor por você é filéu. Sim. O que ele está dizendo? Jesus, meu amor por você é como irmão. E Jesus está perguntando para você hoje, qual que é o seu amor por mim? Sim. É seu amor ágape ou seu amor filéu? Entende? Entendo. Cara, a gente tem que ter essa revelação pra gente. Do que é o amor ágape e o que é o amor filéu. Pra gente não só gerenciar na verdade, mas se entregar de verdade. Pra gente entregar esse amor nosso todo, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Sim. Entende? Pra que nada que a gente fizer seja pesado, seja um fardo. Porque hoje tem tantas pessoas dentro da igreja, tantas pessoas dentro do próprio evangelho que carregam um fardo dentro dela, entende? Sim. Porque ela não tem essa revelação do que é um amor de verdade, do que é o amor ágape, do que é o amor filéu de verdade, Sim. sabe?
Porque quando você tem essa revelação, você traz isso para dentro de você, você vive feliz, você vive se entregando a Cristo de verdade. Sim. Então, assim, eu não poderia deixar de passar por isso pra gente pensar, sabe? Sim. E a gente refletir sobre isso. Mas voltando naquele raciocínio seu, qual que era a pergunta que você tinha feito antes? A obediência a Deus, o que você acha sobre a prudência e ser forte e o legado? Então, assim, eu acho que a gente, quando a gente obedece a Deus e tem essa revelação também da obediência, você vai obedecer por amor. E esse amor, ele te traz um legado que você vai deixar para os seus filhos, para a sua geração. Sim. O que é deixar um legado? É as pessoas lembrarem de como você foi uma pessoa usada por Deus, de como que as coisas fluía dentro de você, como a vida de Deus fluía dentro de você. E as pessoas vão tentar andar da mesma forma que você andou. Elas vão tentar se espelhar em você. E eu acho que isso é um legado que você deixa. As pessoas espelharem você. Eu acho que quando você é um espelho para as pessoas, aí você vê que você andou um caminho e trilhou um caminho certo. Sim. As pessoas hoje, elas espelham em Paulo por quê? Porque Paulo foi uma pessoa que colocava Deus na frente. Sim, obediente sempre. Obediência total a Deus. Deus, do dia que ele teve um encontro verdadeiro com Deus, ele não foi mais o mesmo. Sim. Ele não andou da forma que ele queria, mas da forma que Deus queria. Sim. Sempre ele andava da forma que Deus mostrava para ele. Olha, Paulo, faça isso. Ele fazia. Entende? Pregue assim, ele pregava. Não era da forma que ele queria, Sim, é mas verdade. da forma com que Deus mostrava para ele. Sim. E hoje a gente tem que ser da mesma forma. Andar de acordo com Deus quer. Sim. Para que lá na frente, não só os benefícios que vêm no meio do caminho, que é o crescimento, que é o amadurecimento, Sim. entendeu? Mas sim, deixar um legado espiritual para as pessoas, mas também um legado que as pessoas vão lembrar. Olha, nossa, o Elias foi aquele homem usado, cara. Aquele homem que pregava a palavra com ousadia. Aquele homem que buscou vidas, sabe? Que saqueou o inferno. Trouxe várias pessoas para Cristo. Entende? E não só aqui. Você vai ser reconhecido lá em cima. É verdade. Entende? Entendo. A sua salvação não é pelas suas obras. Mas o seu galardão é pelas suas obras. Então você vai ser reconhecido lá em cima naquele dia. Mas por quê? Porque você obedeceu. Porque você andou de acordo com a palavra. Você andou de acordo com o que o Espírito te falava. Sim. Olha só para você ver. É até interessante essa parte aí, porque Paulo, por exemplo, em Romanos, principalmente no capítulo 1 e 2 ali, ele tenta expor bem claro que ele era escravo de Cristo. Ele deixa bem claro para as pessoas, ele fala assim, cara, eu sou tão entregue, tão obediente a Cristo, que eu sou escravo dele. E uma nota de rodapé. Ser escravo naquela época não é uma comparação de ser escravo do século XVI, XVII, XVIII, XIX, até do século XX. Aula de história, hein? A diferença é, ser escravo naquela época é ter um senhor. E muitos não sofriam o que nós já vimos nos contos históricos e de verdade vemos até repaginado em filmes. Naquela época era diferente. Era o senhor e seu servo. E por isso que a linguagem bíblica do grego, aramaico ou do hebraico sempre vai trazer essa questão do senhor e servo e escravos. Tá bom? Havia diferenças entre conquistas das terras, trazer os seus soldados, mulheres e crianças e transformá-los em escravos, em servos, entendeu? Agora, igual os valentes de Davi mesmo, se rendiam porque era mais forte, a lei do mais forte. Agora, falando de Paulo, retomando aqui, Paulo, ele se achava escravo de Cristo pela sua obediência. Só que o seu agir, o seu ser denota isso. Olha só para você ver. Um dos benefícios da obediência é nos tornarmos diferentes no agir e no ser.
Sim. Olha só para você ver. Filipenses, no capítulo 2, versículos 12 a 15, ô Luiz, você pode até abrir, vai mostrar vamos dizer, um pedaço, para falarmos bem simples assim, um pedaço do que é isso, do que é ser diferente, do que é a obediência, o benefício da obediência para nós. Você pode ler para nós, por gentileza? Vou abrir agora. Filipenses 2, versículo 12. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecertes, não somente na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação como relevância e temor a Deus. 13. Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como realizar de acordo com sua boa vontade. 14. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis puro e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Sim. Olha só para você ver. A obediência a Deus nos torna diferentes no agir e no ser. Nós acabamos de ler Filipenses 2, versículos 12 ao 15. E esses versículos nos está trazendo uma base de como ser diferente, de como agir. Ser obediente. O que o Senhor tem te pedido como obediência e você não tem feito, ou que você começou a fazer e deu uma pausa, ou deu um tempo, está na hora de retomar. Há um benefício. Às vezes, deixando de ser obediente, você não está sendo a boa pessoa. As suas ações têm sido questionadas. E isto é sério, porque nós vivemos em um século XXI de grandes aparências. O seu Instagram, ou o Instagram de alguém, está com muita aparência, mas o ser e o agir da pessoa é totalmente difuso ou diferente do que ela apresenta numa rede social. Ou seja, a transformação dela por dentro não está acontecendo porque ela não tem sido obediente. Você sendo obediente, você vai ter uma transformação. Não adianta você trazer uma aparência numa página, sendo que por dentro você está corrompido pelos desejos e coisas deste mundo, pelas suas vontades. A carne fala mais alto quando o espírito está escondido. Escondido em lugares onde ele não pode aparecer. O Espírito Santo quer aparecer em meio à catástrofe da sua vida. Porque é lá que você vai ver a diferença, o Espírito Santo transformando. Sim. Não me adianta, Luiz, eu chegar e mostrar uma aparência no Instagram, mas viver uma vida totalmente pecaminosa. Na verdade, as pessoas só vão ver a diferença quando eles olharem para mim. E em meio ao caos, em meio à minha dificuldade, a dificuldade da pessoa, eles verem que há uma solução, uma saída. Há uma luz no fim do túnel. Há uma gotinha na torneira que não saía mais água. Começa ali uma pequena nuvem no céu para começar a vir uma grande chuva de bênção. Mas para isso eu tenho que ser obediente. E o benefício da obediência é essa. Eu vou ser e agir diferente. Você entende? Entendi. Alguém começou esse processo. Quem começou esse processo? Olha, temos uma promessa para quem obedecer, para obedecermos. Temos a promessa de quem foi obediente lá atrás. Tem uma promessa para quem obedece a Deus. Sim. Agora, somos abençoados, preste bem atenção. Gênesis capítulo 22, versículo 18. Olha só para você ver. Nós somos abençoados por causa da obediência de Abraão. O que Abraão fez em Gênesis 22, 18? Para mim aqui, peraí que eu vou te falar agora. Gênesis 22, 18. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes, serão abençoados todas as nações da terra, por quanto tu me obedecestes. Tá vendo? Por causa da obediência de Abraão, todas as famílias foram abençoadas. Lembra lá em cima que eu falei do legado? Sim. O legado de bênção que nós temos hoje começou com Abraão, com um cara que resolveu ouvir ao Senhor no capítulo 12 de Gênesis e sair, vazar da terra. Só que no capítulo 22 é um tremendo complexo. Porque nós estamos falando da morte de um filho que poderia acontecer à base de uma obediência e tendo fé em Deus. Ou seja, o que é fundamento estava trazendo a morte para o filho.
mas na verdade era uma pequena demonstração de como ser obediente e abençoar as outras pessoas. Sim. Então, assim, esse legado de obediência, não só Abraão, mas vamos colocar também Noé. Uhum. Foi um cara que obedeceu a Deus, Sim. mesmo sem ter visto chuva, não sabia, nunca nem tinha visto. As pessoas o chamavam de louco. O entende? doidão da arca. O doidão da arca. Mas ele obedeceu. É verdade. Entende? Ele Entendo. obedeceu. E qual foi o benefício da obediência dele? Que ele não morreu, a família dele não morreu. Entende? O mundo recomeçou através dele novamente, depois Sim. do dilúvio. Mas, para os próprios filhos dele, qual foi o legado dele? A obediência. Um legado de obediência. Sim. De ouvir a Deus. De passar por cima de tudo. Mesmo que as pessoas estão falando, olha, não é por esse caminho, não é para você fazer isso, não é assim, sabe? Não. Mas Deus falou. Sim. Eu tô obedecendo a Deus. Eu vou ir até o final. Eu sei que vai dar certo. Eu sei que lá na frente eu vou chegar e vai estar tudo da forma que Deus já me prometeu. Sim. Ele é justo, ele é Ponto. fiel. A palavra dele não muda. Não muda. Não muda. Ele não muda. As circunstâncias estão dizendo para você, não vai dar certo, não é assim, vai dar tudo errado, sabe? Mas Sim. a gente firmou o pé aqui, ó, na rocha, que é o que? Deus? Não, cara. Eu sei que lá na frente já aconteceu. É Já verdade. tomei posse. É A verdade. gente tem que aprender, sabe o que, Elias? Ah. A tomar posse das coisas que Deus já prometeu para nós. Sim, sim. A gente tem que tomar posse da palavra dele. É porque muitas vezes o que a gente faz? Tema. Com certeza. Entende? A gente tema. Natureza caída me leva Quebra a fazer cara. Sim. A gente gosta de quebrar a cara. Já ouviu aquele ditado que tudo que a mãe fala acontece? isso. Sim. É isso. A mãe fala, meu filho, não é assim. Não vai dar certo. Você, não, mas eu quero. Eu vou fazer. Aí depois, mãe, deu tudo errado. Já viu? Já viu o que fica mais ruim? É quando a mãe fala, eu te avisei. Eu não sei o que dói mais, o erro ou ver a mãe falar assim, eu te avisei. Quando a mãe fala, eu te avisei, dá um ódio dentro da gente. Fala assim, nossa, se eu tivesse escutado o que minha mãe falou. É a mesma coisa com Deus. Se eu tivesse escutado o que Deus falou, Sim. eu não tava passando por isso. Verdade. Então, assim, galera, eu já tá até chegando no final aqui, mas vou deixar uma coisa para vocês gravarem no coração de vocês. Cara, obedeçam. Sabe? Não é fácil obedecer, não. Porque o nosso eu, ele grita muito. As nossas vontades, nossos desejos gritam muito. Sabe? Mas se você der ouvido pro que o Espírito Santo de Deus está te falando, Sim. pro que a palavra está te falando, você vai mitigar ao máximo os seus erros. Isso. Você vai errar muito menos do que você deveria errar. Verdade. Você vai sofrer muito menos do que você deveria sofrer. Sim. Mas aprenda a ouvir e obedecer a palavra de Deus. Porque é só com Ele. A base é Ele. O Verdade. caminho é Ele. A direção é Ele. Tudo é Ele. Se você aprender isso e aprender a aplicar isso na sua vida, eu te garanto, você não vai sofrer tanto. Isso é verdade. Por exemplo, olha só para você ver. Isaías capítulo 1, versículo 19, Luiz. A gente vê que tem uma promessa para quem obedece a Deus. Qual que é a promessa que está lá em Isaías? Espera aí que eu vou ler aqui, galera. Isaías Capítulo 1, 1. versículo 19. Se quiserdes me ouvir E ouvir. e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Quer comer o melhor dessa terra? Ouça o Senhor. Se obediente, aprender a ouvir. Todo mundo que quando eu digo todo mundo, é quem tem práticas. Todo mundo que escuta ou ouve bem
o que lhe é dito, ele consegue ter a perceptividade da bênção, do alcance da obediência dele. A minha obediência me leva a um certo alcance. Qual é o alcance que eu vou ter se eu obedecer a Deus? Comer o melhor dessa terra. Ou seja, o que tem de bom nessa terra, Deus pode entregar, mas tem que obedecer. É difícil obedecer? É, mas é uma promessa feita por Deus. Basta você obedecer para você alcançar essa promessa. Depois dessa promessa, nós vemos assim, ó, a obediência traz bênção para a nossa vida. Olha só para você ver, a obediência. Deuteronômio, capítulo 11, versículos 13 e 14, Luiz. O que está escrito lá? Só para os nossos telespectadores entenderem um pouco. Portanto, se de fato obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, amando ao Senhor, o vosso Deus, e servindo a Ele com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, concedereis boas chuvas para a vossa terra no tempo certo, chuvas de outono e de primavera. Podereis assim recolher o teu cereal e tereis trigo, vinho e azeite com fartura. Sim. Para quem desobedece, a gente só tem um exemplo, que é talvez o mais doloroso para o ser humano: Adão e Eva. Ali eu não preciso falar mais nada. Desobediência, você já sabe as causas. Talvez você tenha vivido com muitos atos de desobediência e as consequências também. Certo? Okay. Agora, você quer melhorar a sua vida? Vamos entender. Olha só para você ver. Deixa eu fazer uma leitura rápida aqui para você entender. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Abraão, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua obediência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, todo o povo da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Gênesis capítulo 22, 17 e 18. Você tem Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, capítulo 3, versículos 16 e 17. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos o culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das mãos do rei. Olha só para você ver, isso é uma certeza. Obediência nos leva a algumas certezas na vida. A certeza que seremos abençoados. Estamos terminando mais um podcast. E o assunto de hoje é obediência. Obedecer a Deus e ser transformado. A obediência começou com Cristo. Ele é o padrão. Obediência está dentro deste padrão. A obediência é um fundamento para a sua vida. É fundamental obedecer a Deus. Obedecer é a maior prova de amor que podemos dar ao Senhor. Luiz, obedecer é a maior prova de amor. Quem tem obedecido ao Senhor tem provado do amor de Deus e provado o seu amor a Deus. Que os mandamentos do Senhor, a qual Ele nos ordenou, nos faça olhar diferente para o sacrifício de Cristo. Ninguém obedece porque quer, é porque ama. Sim. Se eu amo, eu obedeço. E se eu obedeço, eu tenho os meus benefícios. Certo, Luiz? Certo. Então, galera, foi mais um episódio para vocês. Espero que vocês sejam edificados. Amém? Se você chegou até aqui, não deixe de dar aquele likeão aí para nos abençoar. Curtir a nossa página, nosso canal, né? Compartilhar o nosso vídeo para dar aquela moral pra gente, amém? Para que essa mensagem espalhe aí pelo mundo, chegue em corações que precisam ouvir, amém? Sim. E semana que vem não, essa semana ainda já vai ter mais vídeo aqui pro canal, tá bom? Pode ir acompanhando aí que nós vamos colocando mais.